A minha primeira palavra é de gratidão. Gratidão, primeiro, a Deus, porque não cai uma árvore, não cai uma folha sequer de uma árvore que não seja da vontade do Pai. A palavra de gratidão que se estende a você, que muito generosamente estendeu o convite para esse humilde promotor de justiça do interior do Paraná, que nunca se preocupou com promoção na carreira, que sempre esteve mais preocupado em servir aos seus comarcanos, no Brasil profundo, no Brasil verdadeiro, no Brasil da gente simples, no gabinete que tem o cheiro, que tem a cara, que tem a verdadeira representação do povo comum brasileiro. E dessa condição avessa à academia, mas dessa condição e da experiência de 23 anos à frente de promotorias pelo interior do Paraná, me vem um alicerce de contato e reflexão com a realidade que me permite estar aqui hoje para dar um testemunho do profundo quadro de crise que se instalou dentro da nossa sociedade. Todos vocês estão aqui hoje buscando a informação, buscando o conhecimento, porque todos vocês já perceberam que algo se perdeu dentro do processo civilizatório da nossa sociedade. Então eu quero te agradecer. Eu não tenho títulos, eu concluí minha graduação, sempre me preocupei mais em atender o povo do que estar buscando, mas nunca deixei de buscar o conhecimento e a verdade. Nunca deixei de buscar o conhecimento e a verdade. Eu procuro trazer a verdade dentro da música que eu faço, procuro carregar a verdade em cada letra, em cada vírgula, em cada parágrafo de cada parecer que dou nos processos em que oficio, e quero hoje trazer um pouquinho da verdade que se descortinou ante os meus olhos, principalmente nos últimos 5, 8, 10 anos, com especial destaque a um homem que representa um divisor de águas dentro da minha vida, acredito que na vida de vocês, e o que vai ser dito hoje tem alicerce e fundamento em tudo que ele vem dizendo, que é o professor Olavo de Carvalho. Nós vimos ontem, professor Edilson Mogenor Bonfim, ele abriu sua palestra, pontuando que o Brasil, com 200 milhões de habitantes hoje, cerca de 206 milhões de habitantes hoje, o Brasil não possui sequer em sua história um único prêmio Nobel, sendo o país que hoje tem o maior número de faculdades de direito no mundo. Nós vimos ontem a palestra magistral, brilhante e irrefutável dos meus queridos e geniais colegas do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Diego Pesce e Leonardo Jardim, trazendo aqui dados irrefutáveis dos prejuízos incalculáveis que a aplicação do discurso marxista dentro do direito penal vem produzindo na nossa realidade. E isso está acontecendo o tempo todo. Eles começam dando um soco no queixo de todo mundo aqui, mostrando a professora que foi brutalmente assassinada na frente da escola quando esperava o seu filho sair da sala de aula. E você não vê ninguém dos direitos humanos, um único ativista de direitos humanos indo lá defender a vítima, a verdadeira vítima dessa tragédia. Os colegas têm rodado o Brasil levando essa verdade que se descortina diuturnamente ante os nossos olhos, e sequer um ativista de esquerda se propõe a debater o assunto com eles. E por que não se propõe a debater o assunto com eles? Porque os argumentos que eles trazem são irrefutáveis. E você não tem como refutar a verdade concreta e objetiva, porque a verdade está descortinada ante os nossos olhos.
O que você pode fazer, você pode vir com argumentos ad hominem, você tergiversar, você não trazer refutações, não a ideia em si que é jogada, mas a pessoa. Ah, mas o senhor doutor Leonardo, o senhor é um homem da classe, um representante da classe média, da burguesia. Nós estamos vivendo hoje é o seguinte, já que nós estamos em tempos de Copa do Mundo, né? Nós estamos perdendo o jogo de 3-0. Está 3-0 para o oponente, para o adversário. Falta 15 minutos para acabar o jogo, e nós estamos atrás do placar. Mas entrou um craque em campo chamado Olavo de Carvalho, e o jogo está começando a virar. E eles estão desesperados, porque há uma quebra nessa hegemonia que se construiu ao longo dos últimos 60 anos. Nós estamos começando a contestar essas falsas verdades que foram disseminadas em todos os campos da sociedade. O que nós vimos até agora, dentro desse simpósio maravilhoso que a Cláudia promoveu, foram situações pontuais, dentro de uma guerra muito maior, de uma guerra cultural, que tem um âmbito e uma dimensão muito maior, mas que cada análise pontual que foi feita aqui até agora mostra o profundo quadro de gravidade, de desestabilização social e de barbarização que a nossa sociedade vem enfrentando. E a primeira pergunta que eu faço para vocês: cui bono? A quem beneficia? Quem se beneficia desse estado de coisas? Eu quero estabelecer alguns pressupostos antes de desenvolver especificamente o tema. Primeira lição que aprendi com o professor Olavo de Carvalho. Eu digo para vocês que 45 minutos do COF vale mais do que qualquer pós-graduação que você encontra na academia hoje. Nós temos que enxergar os fatos e a realidade, e os fatos que ocorrem em simultaneidade. A questão do garantismo representa o prejuízo enorme que a aplicação do discurso marxista traz à esfera do direito penal. A questão da ideologia de gênero representa os prejuízos quase que irrecuperáveis que a aplicação do discurso do neomarxismo produz no campo da família. A questão da teologia da libertação representa os prejuízos enormes que a aplicação do discurso marxista produz no âmbito da teologia e da religião. O que nós começamos a perceber a partir disso? O discurso marxista ele se espalha como um câncer. Ele contamina todos os segmentos da sociedade. Tudo acaba sendo contaminado e se subsumindo a uma relação oprimido e opressor. Qual é a origem do nosso problema? Vamos pensar aqui dentro de um conceito que o professor trabalha muito, o professor Olavo Carvalho, que é o conceito de horizonte de consciência. Imaginem os senhores que estão dentro de um círculo de luz. E tudo que os senhores conhecem, já experimentaram, tiveram a oportunidade de aprender, está dentro desse círculo de luz. O que está fora do círculo de luz é a mais pura e completa escuridão. Agora façamos um salto imaginário e vamos trabalhar com a noção de horizonte de consciência coletivo. A quantas anda, a primeira pergunta que eu faço aos senhores, a quantas anda o horizonte de consciência coletivo da sociedade brasileira? A nossa sociedade como um todo, nós somos aqui uma minoria, a nossa sociedade como um todo já é capaz de perceber a real natureza dos seus problemas e a real identidade de quem estamos enfrentando? Então, de uma forma propositiva, eu acho que o primeiro caminho que nós temos que trilhar e seguir é buscar ampliar os limites do horizonte de consciência, primeiro, individualmente, de cada um de nós, através do estudo, através da troca de informações, através da ampliação da rede network, fazer isso de forma organizada, como já está acontecendo aqui. E num segundo momento, com o crescimento
e ampliação dos horizontes de consciência individuais, trabalhar com a ampliação do horizonte de consciência coletivo da nossa sociedade. Isso é um trabalho para 30, 40, 50, 60, 100 anos. Nós não vamos resolver isso em 10 anos. Nós não vamos resolver isso com a eleição de um político, depositando a fé metastática de que a troca de uma figura, de um governante, vai resolver todos os nossos problemas num passe de mágica. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Essa mudança, ela demanda um trabalho muito mais profundo, muito mais contínuo e muito mais demorado. É coisa para 3, 4, 5 gerações. Mas como o nosso craque já entrou em campo, nós já estamos tendo a capacidade de identificar a real natureza dos nossos problemas. Primeiro pressuposto, enxergar os fatos em simultaneidade. Segundo pressuposto, ampliação dos nossos horizontes de consciência. Nós não podemos... nós estamos aqui até agora olhando as consequências e os malefícios da aplicação do discurso marxista na nossa sociedade, da contaminação da nossa sociedade em todos os segmentos pelo marxismo cultural. Né? De onde isso veio? Nós temos que saber de onde isso veio. Quais são as estratégias que essa gente utiliza para desestabilizar, subverter, corromper a sociedade, tornando possível a consolidação do seu projeto de poder. Vamos voltar, vamos pegar agora a filosofia. Tá? Nós podemos dividir a história do pensamento filosófico ocidental em 3 momentos. A filosofia antiga, dos gregos, onde a natureza era o centro de perquisição e desenvolvimento de todas as teses filosóficas. Destacam-se especialmente nesse período, e na minha opinião, são os filósofos mais importantes de todos os tempos, Platão e Aristóteles. E por quê? Porque tudo que se construiu filosoficamente depois consistem basicamente em releituras, flexibilizações, distorções dos postulados de Platão e Aristóteles. Nós temos um segundo momento com a filosofia dos escolásticos na Idade Média, onde não mais a natureza está no centro da perquisição filosófica, mas Deus. O teocentrismo é o motor de toda a produção filosófica durante a Idade Média. Destacam-se nesse período Santo Agostinho e Tomás de Aquino. E aqui eu quero resgatar um conceito muito utilizado pela esquerda de dívida histórica. Se há algum tipo de dívida histórica a ser resgatada, é em relação aos escolásticos, porque foi devido à filosofia escolástica que os clássicos gregos foram preservados, reinterpretados e chegaram até os nossos dias. Essa é a dívida histórica, a primeira dívida histórica que ocultam de todos nós durante o ensino médio. Sempre é dito para vocês, esse é um discurso padrão da esquerda, dos professores esquerdistas, de que a Idade Média é uma idade de trevas. Trevas. Justamente o período histórico em que os alicerces, um dos alicerces de formação da cultura ocidental foi preservado, que é o logos grego. E temos um terceiro momento com uma modificação no eixo central da produção filosófica, onde a filosofia deixa de partir de uma perspectiva teocêntrica e passa a derivar de uma perspectiva antropocêntrica, é o iluminismo. O homem no centro da perquisição e construção filosófica. É nesse momento que começam, efetivamente, os nossos problemas. Porque a partir do momento em que há um rompimento com a perspectiva teocêntrica, que o homem se coloca no centro do universo como agente dominador do mundo e do universo, a partir desse momento, há uma espécie de rompimento com a ideia do divino, do transcendente. E toda a filosofia passa a ser construída de forma utilitária a essa emancipação do humano a ponto de se negar a existência do transcendente. A partir daí nós temos o início da corrupção de conceitos e valores fundamentais à vida em sociedade. O iluminismo que nos leva à Revolução Francesa. A Revolução Francesa que inicia com a deposição do rei e que culmina com a autocoroação do imperador Napoleão. Eu vou resgatar aqui, esse é um outro
elemento paradigmático que você encontra ao longo da história. Os processos revolucionários que visam libertar e emancipar, eles sempre culminam com a concentração ainda maior do poder e níveis maiores de opressão. Foi assim no final da República Romana, quando Júlio César também se autoproclama imperador em Roma. Foi assim durante a Revolução Francesa. Foi assim na Revolução Russa. Foi assim na Revolução Chinesa. E talvez, se nós os mantivermos inertes, aconteça algo semelhante aqui no Brasil. A partir do iluminismo se constroem teorias filosóficas que colocam o homem como a figura de praticamente uma divindade. A partir do iluminismo, a lente de explicação e interação com a realidade passa a ser o materialismo. E a partir daí surgem escritos como os escritos de Karl Marx no século XIX. Marx, de certa forma, é um herdeiro indireto do iluminismo. Marx bebe em Hegel, Marx bebe em Epicuro. E estão lançadas as bases teóricas de uma ideologia, e aqui ideologia entendida como um conjunto de crenças, ideias, valores servis e utilitários, instrumentais à justificação de determinadas práticas, inclusive práticas as mais hediondas. Vem o marxismo, subsumindo como motor da história as relações materiais de cunho econômico, negando o transcendente, criando o paradigma da relação opressor-oprimido e propondo o surgimento de uma nova sociedade e de um novo homem, de uma sociedade utópica, de uma sociedade ideal, onde todos seriam iguais e não haveria distinção de classes. Marx se aprofunda ainda dizendo que o motor da história humana é a luta de classes. E o ideário marxista passa a se espalhar pelo mundo, ganha especial relevo e destaque na Rússia, a Rússia czarista. No final do século XIX, temos grandes impérios na Europa. A transição do século XIX para o século XX, os primeiros 15 anos marcam o fim dos grandes impérios. Toda política internacional se voltava naquela época à expansão territorial. Tínhamos o Império Austro-Húngaro, tínhamos a Rússia czarista, tínhamos os impérios coloniais da Inglaterra, da França. E essa ânsia de expansão territorial, e tínhamos o Império Otomano, e essa ânsia de expansão territorial redunda na Primeira Guerra Mundial. O Partido Comunista Russo, inspirado nos ideais marxistas, tenta uma primeira revolução em 1905, que fracassa. Mas a geração de 1905, e aqui eu estabeleço um paralelo com a geração revolucionária brasileira de 64, a geração de 1905, em momento algum, Paulo Briguet desiste do seu projeto. Então, eu quero aqui abrir um parêntese para que vocês entendam e compreendam a dimensão e a estratégia do nosso inimigo. Nós estamos lutando contra uma revolução que se iniciou há mais de 100 anos. Vocês entendem por que o jogo está 3-0 para os caras? Por que nós estamos perdendo? É como eu estava comentando, conversando com o Eloy, agora há pouco no almoço ali, nós chegamos atrasados, cara. Nós chegamos atrasados, nós estamos correndo atrás do... O ônibus passou pelo ponto, nós estamos correndo atrás. Faz 100 anos, há mais de 100 anos, existe um projeto de poder gestado pelos ideários marxistas, nascidos no final do século XIX, que contaminaram o século XX. E o movimento comunista, é um movimento internacional, é um movimento de dominação global. Esses caras aí que tomaram o poder no país e que mandaram 22 anos, não se iludam
com o socialismo fabiano. Eu vou evitar dizer o nome de siglas partidárias aqui. Não se iludam com socialistas fabianos que estabilizaram o Brasil através do Plano Real. Esses caras criaram as condições técnico-jurídicas que permitiram ao partido subsequente estabelecer o maior esquema de corrupção da história da civilização ocidental. Você não vê ninguém na imprensa fazer esse tipo de análise. Pô, Lenin chega ao poder na União Soviética em 1917, depois de tomar um pau em 1905. Pô, toma o poder, governa até 1923. Primeira coisa que o cara faz, manda matar todos os professores universitários na nata do pensamento russo. Mandou matar todo mundo. Por quê? Porque eles queriam um novo modelo de sociedade e eles tinham que eliminar os formadores de opinião do modelo antigo. Tudo em nome de um modelo ideal de sociedade. Você tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, aclamado pela imprensa, é um pensador de matriz marxista. Hobsbawm chega a dizer o seguinte: Stalin matou 20 milhões e não conseguiu criar um modelo de sociedade ideal na Rússia. Uma pena, deu errado. Mas se ele tivesse conseguido, teria valido a pena. O cara afirma isso, é um historiador, cara, laureado, inglês. Nós estamos lutando contra esses caras. Os caras pegam esse modelo definidor da sociedade como uma relação de opressão oprimido e transportam isso para o âmbito de todas as relações humanas, para o âmbito da relação Estado, sociedade, criminoso. Aí a sociedade é o opressor, o criminoso é o oprimido. Isso é aplicação pura do discurso marxista. Isso é uma estratégia de desestabilização da sociedade, porque o que eles querem de verdade, ponham isso na cabeça, pelo amor de Deus, eles querem destruir o modelo de sociedade no qual nós fomos criados e educados. Alguém aqui já leu um livro do Orlando Figes chamado Sussurros, A Vida Secreta na Vida de Stalin? Figes fez uma pesquisa, é uma espécie de Casa Grande senzala da vida privada na Rússia de Stalin. Ele foi buscar nos arquivos abertos na antiga União Soviética, entrevistou alguns sobreviventes daquele período. Os relatos, o livro chama-se Sussurros porque as famílias tinham que conversar sussurrando. Eles não podiam conversar alto porque qualquer coisa que fosse dita contra o regime, ou que pudesse ser interpretada contra o regime, seria denunciada. Nós estamos lutando contra esses caras, velho. Pô, vamos falar da ex-presidente Dilma Rousseff, cara. Essa mulher ela foi terrorista, isso é um fato histórico, notório. O projeto de vida dessa mulher, do seu Luiz Inácio Lula da Silva, do seu José Dirceu, foi sempre chegar ao poder. E ninguém vê isso. A nossa inteligência está tão entorpecida. Pô, os caras tiveram a desfaçatez. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, junto com o seu Renan Calheiros, os caras fracionaram a aplicação de uma pena cumulativa descrita semanticamente de forma muito clara. Estava lá escrito assim: impeachment, a pena perda do cargo, inabilitação para a função pública por 8 anos. Eles fracionaram, cara. Eles fizeram aquilo que em direito chama-se paralogismo. Eles criaram um outro comando legal. A pena era cumulativa. Aquilo não cabia interpretação ali. Nós estamos dentro do ativismo aqui, ó. O Renan Calheiros, vocês se lembram disso? O senador Renan Calheiros, na época, ele chegou a pedir aos senadores que fossem misericordiosos. Vocês lembram disso? Na cara da sociedade. Cadê a OAB, porra? Cadê a Procuradoria-Geral da República? O fiscal da lei? Pô, vocês percebem que a nossa inteligência, a capacidade da gente olhar a realidade, aprender os dados sensíveis da realidade, isso está comprometido, cara.
Está completamente comprometida, a sociedade está entorpecida. Os caras estão sambando na nossa cara, porra. Eu estou errado no que eu estou falando? Porra, aí a coisa, esse câncer ele se espalhou de uma maneira tal que as nossas lutas elas acabam sendo pontuais. Os caras lá no Rio Grande do Sul, o Bruno, o Leonardo, o Diego, pô, tem gente dentro da instituição falando mal dos caras. É lisonja, é lisonja. É lisonja, ser criticado por esses caras é lisonja. Mas para vocês verem como a nossa inteligência foi comprometida. Nós estamos lá, Lenin chega ao poder, morre em 1923, possivelmente envenenado. Faço uma sugestão para vocês, assistam o filme Stalin, com uma interpretação primorosa do Robert Duvall. Assistam esse filme, vão buscar, tem ele na íntegra no YouTube. Já assistiu, Paulo? Paulo é um dos maiores conhecedores da história da Revolução Russa no Brasil, creio eu. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, você me corrija, Paulo. Assistam esse filme, vocês vão ver o que é o Stalin. O cara chega ao poder de Stalin em 1923, governa até 1953, morre. Vem Nikita Khrushchev. Khrushchev, para vocês terem uma ideia, o Stalin brincava de cavalinho com Khrushchev. Brincava de cavalinho. Isso passa no filme. Na reunião ali do núcleo duro do partido, eles juntavam, enchiam a cara de vodka. Ele fala, senta, fica de 4 aí, Khrushchev. Cavalinho, cara. Porra, e todo mundo tinha medo do cara, velho. Tem imagens, vocês vão encontrar no YouTube também, o Stalin discursando por horas e horas e horas e horas. Aí ele parava, o pessoal começava a aplaudir. E os aplausos duravam também 15, 20 minutos, meia hora. Ninguém queria parar de aplaudir primeiro com medo de ser morto. O cara mandava o paredão. Aí ninguém parava de aplaudir, com medo do cara. São esses caras que são endeusados por quem mandou no país nos últimos 22 anos, gente. Então, nós estamos vivendo um momento de despertar. Tá? O movimento comunista, o movimento socialista, o movimento marxista, ele é um movimento internacional. Ele é um movimento que busca a instalação de um poder global. Eles querem tomar conta do mundo todo. Tá? A antiga União Soviética estabeleceu estratégias, para vocês terem uma ideia, em 1964, a KGB tinha cerca de 3 milhões de agentes infiltrados no mundo todo. Os partidos comunistas do Brasil, Partido Comunista Chileno, Partido Comunista Argentino, durante muitos anos foram bancados, recebiam dinheiro da União Soviética. Agentes de desinformação, agentes de desestabilização. No Brasil, o que aconteceu? Houve uma penetração muito forte desses agentes de desestabilização. No início dos anos 60, havia já um projeto de tomada do poder com a renúncia do Jânio Quadros e a assunção do João Goulart. O João Goulart ele tinha nítidas raízes esquerdistas e havia já um plano de tomada do poder e de mudanças profundas na sociedade de acordo com o marxismo. Aí que vem a contra-revolução de 1964. Eu me recuso a chamar o episódio 64 de golpe. O que houve foi uma contra-revolução, um movimento contra-revolucionário. É muito interessante você ter uma palestra do Gabeira. O Fernando Gabeira ele tem aquele jeito dele descolado, né? Pois estávamos lá, eu, Dilma, o pessoal. Lembra um pouco o Amoedo. Mas o Gabeira ele tem uma virtude rara hoje em dia no meio político brasileiro, que é a da honestidade intelectual. O Gabeira dizia o seguinte: numa entrevista perguntaram para ele, mas porra, Gabeira, você meio que mudou de lado, vocês lutavam pela democracia. Ele falou, não, nós nunca lutamos pela democracia. Nós lutávamos pela instalação da ditadura do proletariado. Nós queríamos substituir aquilo que nós entendíamos como ditadura na época, a ditadura militar, pela ditadura do proletariado. Então, isso é de uma honestidade intelectual a toda prova. Esse pessoal nunca lutou pela democracia. Nunca.
Nunca se preocupou em sedimentar a democracia, mesmo depois que chegaram ao poder, porque eles chegaram ao poder. Eles chegaram ao poder. Por que nós não percebemos tudo isso? Por que o nosso grau de inteligência está tão comprometido que nós não fomos capazes de evitar isso? Pô, se isso aqui tivesse acontecido há 10 anos atrás, se esse despertar, como disse o Eloy, a gente está conversando lá, se isso aqui tivesse começado a acontecer 10 anos atrás, será que a coisa chegaria onde chegou? Será que nós estaríamos onde a gente está hoje? E o Olavo já falava disso há 20 anos atrás. Onde é que nós estávamos, cara? Onde é que nós estávamos? O que a gente está vivendo na nossa sociedade hoje? Agora eu vou entrar dentro do tema especificamente, eu poderia falar muito mais. Só para pontuar, o movimento socialista, Marx defendia a ideia de que o proletariado do mundo inteiro, do mundo todo, se levantaria e tomaria o poder. Isso seria um episódio global. Entretanto, não aconteceu. A Revolução Socialista ela ficou limitada à União Soviética. Alguns pensadores e teóricos marxistas, no final da década de 20 e início da década de 30, procuraram estabelecer uma diagnose e entender o porquê que as previsões de Marx não se concretizaram. Aí vem um sujeito chamado Antônio Gramsci. Você tem vários pensadores franceses aí, um pouquinho depois o Foucault, você tem Horkheimer, você tem... mas substancialmente o que mais foi aceito e que produziu o maior dano no Brasil foi Gramsci. Gramsci dizia o seguinte: Lenin dizia que primeiro era preciso tomar o poder para promover as mudanças estruturais e culturais na sociedade a partir do exercício do poder. O que o Gramsci faz? Gramsci trabalha de forma dialética, ele inverte a estratégia. Ele fala, não, antes de tomar o poder nós temos que criar as condições culturais, estabelecer as mudanças estruturais e culturais, tomar conta da cultura de uma sociedade, de uma comunidade, em todos os seus aspectos, para a gente poder chegar ao poder. Eles mudam a estratégia. O que eles percebem também? Esses caras são foda, cara, porque eles têm uma capacidade de se reinventar, que é uma coisa admirável. Eles percebem o seguinte: não mais o proletariado seria a classe responsável pela revolução. Por quê? Porque o proletariado, com o advento do capitalismo, está ganhando seu dinheirinho, botando seu capilézinho no bolso, né? Está subindo na vida, crescendo. O cara que está melhorando de vida não vai se preocupar em querer fazer revolução, porra. Está aí o Bernardo, aí Durango, proletário, né? Andando a pé. De repente começa a bombar o trampo dele, os vídeos dele, capilé entrando, já compra um carrinho, vai, entendeu? Você acha que o cara vai querer fazer revolução, cara? Os caras perceberam que não era mais o proletariado, porque o capitalismo ele traz benesses econômicas e financeiras. Aí os agentes revolucionários passam a ser outros, passam a ser as minorias, aí você tem o desenvolvimento das pautas diversitárias. Não, nós vamos dividir a sociedade em classes, né? Nós tínhamos uma relação opressor-oprimido, que era patrão e empregado, né? Não, agora então nós vamos seccionar a sociedade. Agora nós vamos jogar o branco contra o negro, nós vamos jogar o rico contra o pobre, nós vamos jogar o magro contra o gordo. Né? Até aproveitando, eu particularmente me vale um pouquinho desse ideário deles. Eu sou um transgordo. Eu sou um gordo que se sente magro. Então, se alguém me chamar de gordo, né, eu vou me sentir oprimido. Né? Gordofobia. Gordofobia. Né? Eu sou um transcabeludo também. Estou ficando careca. Entendeu? Transcapilar. Né? Mas, basicamente, qual é o eixo central e fundamental da aplicação dessas estratégias? Né? E o que move o pensamento revolucionário? É a substituição da realidade pelo imaginário. Eles substituem a realidade concreta, negam a existência da realidade concreta em prol do imaginário. Assim, eu sou um revolucionário, eu estou dando um tiro na cabeça do Paulo Breguet, mas eu esqueço que esse ato é moralmente reprovável e condenável pelos princípios mais básicos civilizatórios. Por quê? Porque o meu ato serve à revolução, o Breguet é um reacionário. Então, moralmente, ele se justifica porque ele é instrumental à revolução.
Moralmente, no meu simbólico, isso se justifica. Muito embora isso viole a mais importante e primordial das regras, que é o respeito à vida. Aí você vai encontrar o fundamento lógico para a defesa do discurso abortista. Porque no imaginário dessa gente, é mais importante preservar aquilo que eles chamam de direitos reprodutivos femininos. Vocês compreendem a essência do como é que essa gente trabalha? E como há uma substituição da realidade pelo imaginário, a mentira passa a ser a bolsa que eles carregam a tiracolo, na defesa das suas ideias. É por isso que quando os nossos amigos brilhantes do Rio Grande do Sul trazem a realidade escancarada, os caras não têm o que dizer. A contaminação da nossa inteligência, ela perpassa, se nós pararmos e analisarmos nos últimos 50 anos, e agora eu adentro especificamente ao tópico, à temática. A contaminação da nossa, ela passou primordialmente, primeiro, pela eliminação da beleza do nosso imaginário. Eu quero que vocês, que esses 45 minutos que a gente está junto aqui, sirvam para que vocês, saindo daqui, vocês passem a olhar o mundo de uma forma um pouco diferente, mas olhar o mundo, não o mundo todo, passem a olhar o meio-fio da calçada de vocês de uma forma diferente. Passem a tentar encontrar traços de beleza no cotidiano que cerca a vida de vocês. Tentem encontrar traços de beleza na arquitetura da cidade de vocês. Vocês vão se surpreender com o resultado dessa procura. Porque vocês vão perceber que a beleza nos últimos 50 e 60 anos, ela foi progressiva e gradativamente eliminada do nosso cotidiano. E quando eu falo em beleza, eu não estou falando numa beleza, numa concepção iluminista, numa beleza fraturada, como diz o professor Sidney Silveira, nessa obra maravilhosa aqui, ó, Cosmogonia da Desordem, que o meu querido amigo Bernardo fez chegar até as minhas mãos. Obrigado, Bernardo. Você é foda, cara. Vamos atrás disso aqui. Eu falo da beleza conectada ao transcendente. Eu falo da beleza. 3 dias atrás eu acordei 6h30 da manhã. Fui cobrir meus filhos, estava muito frio. Eu tenho 3 pequenos, um de 5, de 3, um de 1 ano e meio. E eu cheguei no quarto, eles estavam deitadinhos ali, dormindo. Eu me permiti por alguns minutos olhar o rosto de cada um deles. O rostinho infantil da Sofia, com 1 aninho e 7 meses. O rostinho do Álamo, que tem 3 anos, e da Ana, que tem 5. E o que eu pude, o que o meu coração apreendeu naquele momento, foi, primeiro, era a coisa mais linda que Deus poderia trazer para a minha vida, estava ali. Me veio também, junto com essa sensação de estar diante de algo lindo, maravilhoso, uma dimensão do sagrado que reside naquilo que mais nos aproxima de Deus, que é a capacidade de gerar vida. É por isso que esse discurso do aborto, cara, esse discurso da homofetividade, cara, isso representa no mundo real, no mundo concreto, um virar as costas àquilo que nos aproxima do mais divino, que é a capacidade de gerar vida. E naquele momento eu pude ter a percepção do belo associado ao sagrado. É isso que a gente precisa resgatar. Porque a partir do momento que você elimina essa concepção de beleza da tua vida, e eles fizeram isso, cara, você quer cidade mais horrível, mais horrorosa do que Brasília. Vai para Brasília, aqueles cubos enormes, aquelas coisas megalomaníacas. Aquilo é o esmagamento da individualidade da alma humana, em formas geométricas. Tentem, façam esse exercício, indo para o trabalho, tentem encontrar algo de belo. Vocês vão perceber o seguinte, vocês vão encontrar coisas belas. Coisas belas que a natureza nos lega. Um pé de ipê rosa carregado, por exemplo. Mas vocês dificilmente vão encontrar o belo em
obras que derivem da ação humana. Porque isso foi e está sendo progressivamente eliminado do nosso cotidiano, da nossa visão e do nosso imaginário. A partir do momento que você tem a eliminação do belo, a supressão do belo do nosso imaginário, você vai afetar diretamente a capacidade de sensibilização de cada um dos nós. Nós vamos nos tornando uma sociedade cada vez mais brutalizada. Uma sociedade que não tem mais a capacidade de discernir de forma clara o sagrado do profano, o belo do comum, o comum do não belo. E aí você começa a entender o porquê que a música de massa que se consome no Brasil é da pior qualidade nos dias de hoje. Essas coisas já estão todas interligadas. Você começa a entender o porquê. O sujeito vai para dentro de um museu, põe um sujeito pelado lá e uma criança apalpando, e tem gente que diz que aquilo é arte, que aquilo é bonito. Porque nós estamos entorpecidos. Façam esse exercício. Tentem encontrar beleza ao redor de vocês. Tentem encontrar manifestações verdadeiras de sensibilidade, caridade e amor ao próximo no dia a dia de vocês. Vocês vão ver que são raras, são escassas. Ainda acontece, mas são raras, são escassas. A caritas, que é a essência do cristianismo. O cristianismo que vem sido progressivamente tão atacado nos últimos 300 anos, em especial no século XX. Com a destruição da sensibilidade, com o entorpecimento da sensibilidade, morre a inteligência, morre a capacidade de desenvolver aquilo que o professor Olavo de Carvalho chama de senso das proporções. E aí, tudo é abismo. Quanto tempo eu tenho ainda? Eu vou encerrar com uma passagem histórica que eu reputo maravilhosa, eu acho que serve para todos nós. O general Leônidas, defendendo a sua terra, defendendo os seus valores, a sua cultura, o seu modo de vida, lutando contra um exército persa que tinha mais de 1 milhão de soldados, com seus leais 300 guerreiros, integrantes da Guarda Real, e com mais cerca de 700 voluntários de outras cidades gregas. Já traído por Efialtes, recebe um mensageiro do rei persa. Rei persa, admirado da coragem demonstrada pelos espartanos, deseja oferecer a Leônidas a possibilidade de, curvando-se a Pérsia, conservar a sua vida, conservar o seu título, porém jurando lealdade ao império estrangeiro, que representava um risco para tudo que Leônidas entendia como justo, bom e verdadeiro. Esse mensageiro chega para Leônidas, faz a proposta. Curva-te a meu rei Dario, e serão resguardadas suas terras, suas posses e seu título. Leônidas levanta-se e diz: basta depor as suas armas, que o rei Dario, rei Xerxes, vai mantê-los vivos. Leônidas diz o seguinte: se o rei Xerxes quer as nossas armas, pois então que venha buscá-las. E o mensageiro, o emissário do rei Xerxes diz o seguinte: estás louco? Nossas flechas são tantas que são capazes de cobrir o sol. E o rei Leônidas então responde a ele: ótimo, pois então combateremos a sombra. Se as flechas dos nossos inimigos são muitas e cobrem a luz da esperança nos dias de hoje, ótimo, pois continuaremos combatendo a sombra. Muito obrigado.